Graça e paz, amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor e termos esse tempo precioso de devocional. A minha expectativa é que você e a sua família seja ricamente abençoado ou abençoados pelo Senhor. O tema para a nossa reflexão nessa noite é: quem é Ele? Quem é Ele? É a pergunta que João Batista manda os seus discípulos fazer a Jesus com relação à sua messianidade. Eu quero ler com você o texto de Mateus capítulo 11, do versículo 2 em diante, que diz o seguinte: Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou os seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do Senhor. Meus irmãos, neste capítulo nós encontramos João Batista no momento mais crítico da sua vida e do seu ministério. Sim, ele está preso na prisão de Herodes já há algum tempo. E de fato, após 16 meses de encarceramento, ele foi decapitado. Mas enquanto ele está lá naquela masmorra, Satanás tem tempo para introduzir dúvidas na mente de João a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então João começa a questionar se Jesus é realmente o Messias. Porquanto, diferente do início do seu ministério, porque no início do seu ministério, no capítulo 3, no versículo 30, ele diz que, quando ele vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 1, versículo 29, ele diz: Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito, cujo qual eu não sou digno nem de atar as sandálias dos seus pés. Mas agora há uma dúvida em sua mente. Então João envia os seus discípulos para perguntar a Jesus se ele é mesmo o Messias. Jesus responde aos seus discípulos dizendo: Olha, digam a João o que eu estou fazendo, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, pregando o evangelho aos pobres. Em outras palavras, Jesus está dizendo: João, eu sou ele, eu sou o Messias. A verdade, meus irmãos, é que muita gente ainda tem a mesma dúvida que João teve. No caso do João, naturalmente, a dúvida dele se agravava um pouco mais por ele estar vivendo os momentos finais de sua vida e também por estar sendo a própria história. Mas para nós é um pouco mais fácil, porque já conhecemos toda a história. E a resposta a essa pergunta de João seria muito mais fácil se pudéssemos pegá-lo pela mão e levá-lo a uma viagem conosco, mostrando-lhe os feitos de Jesus. Certamente ao final da viagem ele bradaria: Sim, ele é o Messias. É claro que não é possível fazer essa viagem com João Batista a esses lugares, mas eu e você podemos. Que tal fazermos essa viagem e, quem sabe, pensar no João à medida que vamos passando por cada um dos feitos de Jesus Cristo? Venha comigo, rapidamente. E o primeiro ponto da nossa viagem seria voltar ao início de todas as coisas. Sim, nós poderíamos dizer para João: João, ele estava lá no início da criação de todas as coisas. A presença dele era manifesta. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. Sim, João, ele estava no princípio da criação. Mas João, nós temos o apóstolo Paulo, você não chegou a conhecê-lo, mas é um homem que se converteu e se tornou um grande bandeirante da fé. E ele disse lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, o qual é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão no céu e também na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e antes dele, nada do que foi feito se fez, e todas as coisas subsistem por Ele. Sim, João, Ele tem o poder na criação, mas Ele também tem um propósito majestoso e mavioso na sua criação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu acredito que você lembra disso, João. Ele disse: criamos ou façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele estava lá, João. Sim, é Ele na criação. Mas João, vem cá, dá a mão aqui e vamos caminhando lá para Belém. Sabe aquele episódio, se a gente pudesse plasmar o episódio do capítulo 2, versículo 1 ao 10, lá em Belém, quando o pai e a mãe de Jesus, Maria e José,
vão até Belém para poder fazer o recenseamento e ali Jesus nasce, naquele berço. Sim, João, naquele berço era Jesus, o Messias, aquele que viria trazer a luz para todo o mundo. Mas naquele berço, João, nós temos o maior de todos os mistérios, que é o mistério do nascimento de Jesus Cristo. O evangelista João vai dizer no primeiro capítulo, versículo 1 e 14, o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória, sim, a glória como a unigênito do Pai. Olha que mistério, João! Ele habitou entre nós e se fez carne. Ele é o Messias. Mas, João, esse mistério também é o desenvolvimento de um ministério, porque lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, ele mostra qual foi a missão dele depois do seu nascimento. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Mas sabe, João, a majestade do seu nome também é descrita lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. João, era ele no berço, João. Sim, ele é o Messias. Mas nós poderíamos pegar a mão de João e ainda levar ele para outros momentos, por exemplo, momentos de tragédias, momentos de grandes dificuldades e mostrar que ele, o Messias, tem o controle de todas as coisas. Você poderia, por exemplo, levar João naquele episódio de João, do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 ao 14, onde aquela multidão de mais de 5.000 homens estavam ali ouvindo Jesus e já famintos, e Jesus tem apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica e mitiga a fome existencial e a fome física de todas aquelas pessoas. Então, dificuldade nenhuma é grande demais para Jesus. Sim, João, é esse que é o Messias. Sabe lá em Daniel capítulo 3, aquela história que você ouviu contar, que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, viu um quarto homem? Sim, João, era ele lá na fornalha. Também Daniel, lá no capítulo 6 do seu livro, quando ele está na cova com os leões, aquele que fechou a boca dos leões, era o Messias, João. É ele, você pode confiar. Mas ele tem controle também sobre as doenças, porque ele curou os cegos, os coxos, os doentes, os aleijões da vida. Nenhuma doença tinha o poder para atrapalhar o seu controle, João. Ah, João, creia, é ele o Messias. Ele controla também a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou a filha da viúva, ressuscitou a Lázaro. Ainda detém o poder sobre a morte, João. Sim, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, lá no Evangelho de João, capítulo 11. Ah, João, creia, ele é sim o Messias. Mas venha, João, agora eu quero levar você para aquele momento mais crucial, para olhar aquela crudelíssima cruz, a maior de todas as batalhas, e ele não recuou. É ele lá naquela cruz. Lembra de Isaías, João, que você leu tantas vezes, capítulo 53, versículo 4 ao 7? Era sobre ele que Isaías estava dizendo. Olha o que disse Isaías: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E a nós, que o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. João, é ele. Ele sofreu tudo isso por amor de você e amor de mim, por amor de cada um de nós. Creia, João, ele é o Messias. Mas finalmente, João, eu quero levar você para o melhor de todos os dias. Agora você vai vê-lo vestido de coroa, vestido de glória. Sim, é lá na sua ressurreição.
capítulo 28, versículo 1 ao 6 de Mateus, vai dizer que aquela sepultura, aquela tumba gelada, não foi capaz de contê-lo. Aquela pedra na entrada não foi um óbice, não conseguiu obstacularizar. Ele saiu, ele rompeu a sepultura e ressuscitou. Vivo está e está no nosso meio. Nós cremos, João, que ele é o Messias. Mas tem um detalhe, João, ele não só ressuscitou, está à destra do Pai, mas ele voltará. Sim, ele retornará para buscar a sua igreja. Ele vai buscar a cada um de nós. Você que já partiu e você que está aqui, ele vai nos resgatar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. João, ele é o Messias e voltará, mas tem um detalhe: o apóstolo João, assim, aquele jovem, ele escreveu lá um livro chamado Apocalipse. No capítulo 19, versículo 16, ele deixou o seguinte: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João, ele é o Messias, mas ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meus irmãos, após essa viagem com o apóstolo João, aliás, com João Batista, e certamente, à medida que você foi pegando cada um desses itens, ficou reafirmado que ele é o Messias. Por isso eu quero concluir com você: ele é tudo que afirmou ser. Ele é tudo que nós precisamos como pecadores. Tudo, meu irmão e minha irmã, se resume a isso. Se você precisa dele como Salvador, sim, ele é o Messias. Se você precisa de um amigo, ele é o seu melhor amigo. Se você tem alguma necessidade e precisa ser atendida nessa noite, é ele que pode te socorrer. Se você precisa de perdão, sim, vá a ele. Se você precisa ir para o céu, é ele que pode abrir as portas do céu para você, se você entregar o seu coração a ele. Tudo que você precisa está nele. Então, em nome de Jesus, responda essa pergunta no seu coração: quem é ele? Quem é ele? Ele é mais um profeta? É mais um filósofo? Ou ele é o Messias? Nós cremos: Jesus Cristo é o Messias, é o autor da vida. Por isso, devote a ele o seu coração, em nome de Jesus. Os motivos de oração dessa noite são pela economia de maneira geral. A economia do nosso município, a economia do nosso estado, a economia do nosso país, para que Deus proteja, para que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe você e a sua família, e até amanhã, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, em nome de Jesus.